chamar o professor Cristiano. O professor Cristiano, ele é da Universidade Federal de Pernambuco, professor associado e líder do grupo de pesquisa em risco e análise de decisões em operações e manutenção. Tá? Então, muito obrigado, Cristiano, por ter vindo de Recife até Bauru. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço o convite e, para falar a verdade, apesar de ser líder de um grupo, eu vou falar de outro, porque inicialmente quem foi convidado foi o professor Adiel para falar sobre o grupo CDCID. Como eu também faço parte desse grupo, e na verdade, comparativamente, esse grupo é muito mais expressivo do que o meu, ainda está engateando, ainda não cheguei nem no estágio da professora. Então, eu vou falar um pouco da vivência nesse outro grupo de pesquisa. Inicialmente, eu vou falar sobre o programa de pós-graduação, que esse grupo de pesquisa está vinculado, né? Um programa, o PPGEP, né? Programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, é um programa que está na Universidade Federal de Pernambuco, foi fundado em 1998 e na última avaliação trienal ele foi contemplado com a avaliação nível 6. Então, apenas 2 programas receberam essa avaliação. Um foi a Universidade Federal de Pernambuco e o outro foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse programa de pós-graduação ele está vinculado também a 10 grupos de pesquisa, 13 pesquisadores. É um programa pequeno, mas que alcançou grandes resultados. Recebeu já alguns estudantes estrangeiros, 22 estudantes estrangeiros, de 7 diferentes países: França, Holanda, Polônia, Colômbia, Equador, Venezuela e Moçambique. Esse programa ele prioriza o uso de recursos para os estudantes. Então, é muito comum o professor não receber recurso nem apoio para ir para congresso e os estudantes eles têm prioridade para participar de congressos internacionais. Então, desde a definição dessa estratégia, 75 alunos já puderam participar de congressos no exterior. Das linhas de pesquisa, né, desse programa, a gente pode listar gestão da informação, planejamento e gestão da competitividade, confiabilidade, manutenção e riscos em sistemas de produção, otimização de sistemas e processos e sistemas de informação e decisão. Esse programa de pós-graduação, ele vem apoiando algumas iniciativas. Dentro das iniciativas que ele apoia foi a organização de alguns congressos importantes para a área, o GDN, que ele está vinculado ao Informes, né? Os SBPO, que ocorreu lá em Porto de Galinhas. Eu acho que quem foi ainda lembra-se do evento, né? E, mais recentemente, o MCDM School, que recebeu uma quantidade grande de estudantes estrangeiros. Outra iniciativa é a ANPEPRO, que, na verdade, é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia de Produção, cujo objetivo, eu acho que é bem importante. Ele tem como objetivo fortalecer o canal de comunicação dos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção com alguns órgãos importantes, né, de avaliação, a CAPES, CNPq, FINEP, e bem como oportunizar alguns fóruns para discussão de pesquisa, né? Vai haver um outro ANPEPRO, né? ANPEPRO, onde alguns artigos foram selecionados de teses e dissertações de programas que se inscreveram os alunos, né? Então, essa é uma questão bem
importante também. Agora, mais diretamente falando sobre o grupo de pesquisa, o CDCID, né? Ele, na verdade, teve um nome original GPCID, depois passou a ter esse nome, Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Ele foi criado em 1988, ou seja, não é um grupo recente, e tem como objetivo estabelecer desenvolvimento da sociedade, né, por meio de pesquisas avançadas. Os principais projetos que a gente pode destacar energia, petróleo e gás natural, construção civil, serviços, tecnologias da informação, recursos hídricos, entre outros, né? Esses projetos, na verdade, áreas de projetos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo. Uma preocupação do CDCID, também refletida no programa de pós-graduação, é o desenvolvimento internacional, né? Ou seja, da internacionalização. O programa, quando alcança o nível 6, se espera uma característica que é ele ser equiparado com programas de pós-graduação internacional. Então, os pesquisadores eles são incentivados e motivados a manter parceria e expandir parcerias com pesquisadores de renomadas instituições no mundo afora, né? Também existe um incentivo para participação no corpo editorial de periódicos internacionais e nacionais, e também na organização de congressos, né, nacionais e internacionais. Alguns números relativos a esse grupo de pesquisa. Atualmente ele tem 20 pesquisadores, 200 estudantes de graduação, 70 estudantes de pós-graduação, desenvolveu 54 softwares, 10 livros, 189 publicações em periódicos e já desenvolveu 108 projetos, né, de pesquisa. A linha de pesquisa que a gente pode listar, que está inserida nesse programa, decisão em grupo e negociação e modelos e métodos multicritérios. Na verdade, essas duas linhas são as linhas mais fortes do grupo, né? E existe uma relação muito grande com as outras linhas. Muitas vezes faz uso de métodos multicritérios em alguns contextos específicos de outras linhas. Por exemplo, gerenciamento de risco com base em múltiplas dimensões, utilizando métodos multicritério, e gestão e engenharia de manutenção também, fazendo uso de modelos multicritérios. Recentemente, esse tipo de abordagem culminou no lançamento de um livro que trata de uso de modelos multicritérios para o contexto RRM, né? Risco, Reliability and Maintenance. Algumas questões foram colocadas, eu vi que não foi feita a passagem dessas questões na apresentação anterior, então, mas de qualquer forma eu vou passar algumas questões que eu achar relevante. Sobre a motivação dos membros, né? Com certeza é algo imprescindível. A gente só vai alcançar resultados se tiver um ambiente que favoreça a motivação dos membros que compõem o grupo de pesquisa. Por outro lado, é um problema, né? Porque muitas vezes os membros, os docentes que vão fazer parte desse grupo, principalmente nas universidades públicas, eles são contratados por meio de concurso público. Então, muitas vezes os perfis são heterogêneos. E muitas vezes o docente, quando entra na universidade, ele fica um pouco perdido, né? Porque há uma diversidade de conduta. Há professores que são mais voltados para dar aula, né? Ou professores que são dedicados à pesquisa. E eu acredito que, a depender do departamento em que esse professor seja alocado, né, dependendo da cultura,
por exemplo, a existência ou não de grupo de pesquisa, isso vai definir se ele vai se envolver com pesquisa ou não, né? Uma outra característica que pode fortalecer a vocação em pesquisa são as vivências anteriores ao momento em que ele ocupou a posição de professor. Por exemplo, como a professora falou, se ele vivenciou, né, durante o doutorado, mestrado, uma experiência muito interessante, intensiva, na realização de pesquisa, certamente ele vai levar isso para a vida dele. Então, quando ele for professor, ele vai querer se espelhar naquelas experiências que ele teve para refletir, né, na conduta que ele vai ter. Então, a outra forma de você desenvolver a pesquisa, nessa vocação de pesquisa. Mas se ele não vivenciou e entrou num grupo ou num departamento que não há um grupo e não há um líder, né, ele vai ficar um pouco perdido. Então, a liderança, né, forte dos grupos de pesquisas também determinam as chances dele se envolver futuramente ou não no desenvolvimento de atividade de pesquisa, né? A importância da colaboração e do trabalho em grupo, há diversos trabalhos que já mostram, né, que os resultados advindos de esforços em grupos são muito maiores, né, do que os resultados individuais que são somados. Então, os grupos de pesquisas, eles têm também uma característica de sinergia, né? Ou seja, a união das partes é muito maior do que simplesmente a soma, né? E ainda há também outros aspectos, como a complementariedade das competências, né? É essencial, num processo de desenvolvimento de pesquisa, que haja a complementariedade, ou seja, muitas vezes uma pesquisa avança, precisa de uma expertise ou de alguém que entenda sobre determinado assunto e ela para porque falta aquela pessoa. Então, no grupo de pesquisa, onde tem mais gente, é mais provável, ou seja, tem maior chance de que essa pesquisa avance, né, numa velocidade maior. Outra coisa é como lidar com diferentes tipos de personalidades em um grupo de pesquisa. Como eu falei, de fato é algo difícil, né? A gente vai verificar que vai ter pessoas muito diferentes, mas eu atribuo também ao aspecto de liderança, ou seja, se houver um líder, mesmo que as pessoas sejam diferentes, mas elas enxergam um objetivo conjunto, né, um objetivo maior do que os interesses próprios delas, então elas vão, né, havendo conflitos, esses conflitos não vão ser suficientes para desagregar o grupo, né? Eles vão ser, na verdade, elementos de amadurecimento, ou seja, vai haver conflito, depois do conflito talvez as pessoas se conheçam um pouco melhor, né? Sim, como planejar estrategicamente o futuro de um grupo de pesquisa? Essa é uma questão muito importante, né? É preciso ter no grupo de pesquisa estrategistas, ou seja, pessoas interessadas e antenadas, né, no que vem a ocorrer no futuro, ou seja, quais são as áreas onde existe competência e que eu posso desenvolver alguma coisa que essas áreas vão se desenvolver, né? Precisa também que esse exercício de avaliação estratégica seja continuado para verificar se as diretrizes que foram estabelecidas elas estão sendo cumpridas, se cada um que se responsabilizou a fazer uma parte, né, a cumprir uma determinada diretriz, se eles estão empenhados, né? Precisa também evitar algumas armadilhas, né? Quais são essas armadilhas que eu acredito que são importantes da gente evitar? Muitas vezes, ficar questionando os sistemas de avaliação de forma veemente, né, e sistemática,
e não perceber que muitas vezes esses sistemas de avaliação eles têm uma finalidade. Porque esses sistemas de avaliação, né, eles avaliam dessa forma, porque os critérios estabelecidos são esses. Então é preciso entender, né, e talvez até tomar proveito desse processo avaliativo quando você conseguir alinhar, né, alguns objetivos estratégicos do seu grupo na direção de ter o melhor desempenho, né, nesse processo de avaliação. Então, a gente que faz parte da CAPES, a gente vê muito isso, né? A sociedade ela critica bastante, mas não para entender, não para perceber o que está por trás, né? Sobre a avaliação do desempenho do grupo de pesquisa, eu acho também importantíssimo, né? No CDCID é estabelecido junto com o PPGEP uma avaliação individual de cada docente. O processo de avaliação ele se espelha num processo da CAPES e do CNPq, ou seja, se parece muito, e cada docente ele sabe qual é a sua nota, né? Então é importante para aquele docente que tirou uma avaliação baixa, ele saber que o programa, apesar de ele ter um nível maior do que a nota individual dele, saber que ele precisa se esforçar um pouco mais. Além disso, o resultado da avaliação são conceitos de 1 a 5, igual os conceitos da CAPES, né? Porque o 6 e o 7 são conceitos vistos depois que a gente avalia de 1 a 5. Então, cada pesquisador ele sabe sua posição e ele recebe recursos que é função da posição que ele tira. Então, se ele vai receber mais bolsa para dar para os alunos, se ele vai receber algum tipo de recurso, ele recebe em função dessa nota que ele tira. Então, isso motiva um pouco os pesquisadores a correrem atrás, né, para garantirem uma avaliação melhor. Além dessa avaliação quantitativa de 1 a 5, né, todos os critérios parecidos com o da CAPES, tem uma avaliação mais subjetiva, que é a avaliação de internacionalização. Então, os pesquisadores são avaliados em função da contribuição que ele está dando para o programa ou para o grupo, né, relativo à internacionalização, né? Os artigos em conjunto que ele está fazendo com pesquisadores estrangeiros, né, os professores visitantes que ele conseguiu trazer para o programa, para o grupo de pesquisa, né? Isso é tão importante que muitas vezes uma visita curta, né, de um pesquisador estrangeiro às vezes viabiliza, né, ou starta o processo de construção de alguns artigos e às vezes impactantes, né? Como mediar conflitos em grupos de pesquisa? Essa é uma questão, como eu havia colocado, é uma questão, de fato, é um problema a ser tratado. Se a gente for observar, as instituições públicas, elas, na verdade, elas não incentivam muito, né, a atividade em conjunto. Então, ela favorece mais as ações isoladas, né, do que ações institucionais. E aí, né, até mesmo o papel do chefe, né, o chefe de departamento, ele tem mais um papel de administrador, né, ou seja, do síndico, né, ou seja, que gerencia aquele condomínio. Ele não atribui, né, tarefa aos professores em si, ou seja, ele não, diferentemente da empresa privada, eu quero dizer, né, fazendo um comparativo, né, diferentemente da empresa privada, ele tem muito papel de administrador. Nesse sentido, falta de fato, né, alguém que dê algum direcionamento, né, alguém que estabeleça algumas diretrizes, e essa pessoa, né, ela poderia ser vista como líder, né, o líder do grupo de pesquisa. Quando o professor ele se insere no departamento que é um grupo de pesquisa, ele, na verdade, ele vai estabelecer algumas ações e diretrizes que permitem que o professor esteja engajado, né, no processo de pesquisa, né, na atividade de pesquisa. A importância de colaboração entre grupos de pesquisas, fundamental.
a gente pode observar que muitas vezes é através das interações entre grupos de pesquisas que surgem contribuições realmente valiosas, né? E a força da colaboração entre os grupos está na complementariedade de competências, né? Bem como na troca de conhecimento entre os grupos. Bom, finalizando a fala sobre o grupo de pesquisa, esse grupo, na verdade, ele se tornou um INCT, né? Nesse ano, o Instituto Nacional de Sistemas de Informação e Decisão. Então, na verdade, o núcleo do grupo, né, fez, né, conseguiu, na verdade, adesão de diversos outros laboratórios nacionais e internacionais, e com base nessa adesão, né, ele teve a chancela do Instituto como sendo aprovada. Foi um instituto que foi avaliado com mérito, mas não recebeu recursos do CNPq. E está se viabilizando por meio de recursos de parceiros. Então, as áreas mais fortes, né, de pesquisa desse instituto é justamente as áreas que o CDCID é mais forte, ou seja, desenvolvimento metodológico de modelos multicritérios e aplicações. Com a expansão do número de participantes, a gente verificou que houve, né, um aprofundamento do nível de impacto das pesquisas, né, em temas bastante relevantes. Aqui é um conjunto de parceiros, né? Então, aqui são instituições nacionais, 43 pesquisadores de 8 diferentes estados, 12 laboratórios associados, 14 parceiros internacionais dos países, né? Áustria, Suécia, Itália, Canadá, Finlândia, Polônia, Inglaterra, China, França e Estados Unidos, e algumas outras parcerias com empresas, centros de pesquisas, né? Órgãos de fomento e órgãos públicos. Como eu falei, com a adesão desses parceiros, muitos temas que antes eram tratados de forma embrionária dentro do grupo têm agora a condição de realmente ter um desenvolvimento significativo, né? Melhoria no processo de decisão de segurança pública e defesa nacional é um tema importantíssimo. Mitigação de mudanças climáticas e redução de risco de desastres em cidades brasileiras, particularmente com foco em risco de enchentes, né? Riscos tecnológicos, né, envolvendo também o uso da energia nuclear, decisões que envolvem políticas ambientais, incluindo gestão de recursos hídricos, né, decisões que envolvem políticas de energias renováveis e fontes alternativas de energia, tecnologia de informação e comunicação, e melhorias no processo de decisão para planejamento e manutenção de sistemas de energia, que a gente acredita que ainda tem muito campo para avançar. Bom, então, na verdade, eu queria mostrar para vocês essa vinculação de um programa de pós-graduação com um grupo de pesquisa e um grupo de pesquisa que se transformou, na verdade, no INCT, né? Ok.